pessoal, eu sou a Cátria, bolsista do NAI, e dando sequência aos nossos vídeos, hoje vamos ter a oportunidade de aprender sobre a memória com o professor Gustavo. Além de explicar sobre esse processo e suas mudanças ao longo do envelhecimento, ele dá algumas dicas de como lidar com as dificuldades de memória da pessoa idosa. Então nós vamos ter um vídeo informativo para quem é idoso, para quem convive com pessoas idosas e para quem quer chegar na velhice. Muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento, professor Gustavo. Nós esperamos que vocês gostem. Obrigada! Meu nome é Gustavo, eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre a memória e como que a memória ela pode funcionar, quais são algumas coisas que a gente pode fazer no caso da gente conhecer uma pessoa que tem algum problema de memória ou que pode estar apresentando alguns sintomas de problemas de memória. E a ideia é fazer uma informação bastante didática. Memória, então, ela é uma habilidade cognitiva que nós temos, que ela tem uma função bastante simples, que é de armazenar essas informações que podem ser utilizadas num outro momento. Tipicamente, os processos da memória, eles envolvem 3 etapas principais. Uma primeira etapa que é de codificação, ou seja, em que você tem acesso a uma dada informação, seja ela do meio interno ou do meio externo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Tem uma segunda etapa, que é uma etapa de armazenamento, que é basicamente você guardar essa informação de algum lugar. E a terceira etapa, que ela é de recuperação. Basicamente, uma analogia que você pode fazer é uma máquina de tirar fotografias, né? Em que no momento que você aperta o botão de tirar a fotografia, você está codificando aquela imagem. Essa imagem ela pode ser armazenada hoje num computador, num pendrive, ou pode inclusive ser impressa para ser guardada num álbum de fotografias. E no momento que eu quero acessar essa informação, vou lá, pego esse álbum ou abro esse arquivo da foto para conseguir ter acesso a essa informação. A memória das pessoas, de uma maneira muito geral, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, a gente atinge o ápice do desenvolvimento da memória na nossa vida adulta. Então, é muito comum, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, termos dificuldades relacionadas à memória. É um tipo de dificuldade que ele aparece mais para eventos do cotidiano, eventos mais momentâneos, de curto prazo, que a gente vai chamar, coisas que acontecem no dia a dia, e tem menos impacto em eventos que a gente vai chamar de longo prazo, ou eventos que aconteceram há muitos anos atrás conosco. Uma segunda característica que a gente tem que ficar atento ao que a gente chama de valência emocional das memórias. O que é essa valência emocional? Nós temos a tendência a armazenar situações, eventos, pessoas que têm algum significado emocional para a gente, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Muitas pessoas se lembram do melhor professor ou do melhor chefe que tiveram ao longo de uma vida inteira, tendem a se lembrar do pior professor ou do pior chefe que tiveram, e você pode ter um monte de outras pessoas, professores, chefes ou outros indivíduos que foram indivíduos neutros emocionalmente, que você tem dificuldade muitas vezes de resgatar essa informação. E a memória, então, como eu disse, ela também é muito sensível à idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, maiores os problemas de memória eles tendem a aparecer. Uma notícia boa é que isso é comum a todas as pessoas conforme vão passando a idade. Uma notícia ruim que a própria variável idade muitas vezes ela explica muitos desses problemas que a gente vai ter no dia a dia. Uma das medidas que a gente sempre tem que pensar aqui, como o prejuízo da idade ele já é algo esperado ao longo do tempo, como é que a gente pode medir o impacto disso na vida cotidiana das pessoas? Em geral, uma das coisas que a gente percebe é o quanto que isso tem impactado nas atividades de vida cotidiana da pessoa. Ou seja, essa pessoa ela tem deixado de fazer coisas que habitualmente ela faria por causa desses problemas de memória. Se a resposta para isso é sim, isso exige um cuidado mais específico e procurar um profissional que possa orientar a pessoa em específico e a sua família numa situação como essa. Se os prejuízos de memória muitas vezes eles não
tem um impacto muito direto ou muito significativo na vida da pessoa, a gente pode parar para pensar que esse é um prejuízo mais associado à idade, mais comum e que não deve trazer nenhuma preocupação. Quando que a gente percebe assim que alguns sinais eles são relevantes? Quando a pessoa ela começa a ter dificuldades a nomear objetos cotidianos, né? Talheres, objetos domésticos, quando a pessoa ela começa a trocar com muita frequência nomes de pessoas, estações do ano, períodos do dia, e aí quando eu estou dizendo com muita frequência, eu estou dizendo de algo que acontece de 2 a 3, 4 vezes por semana ao longo de 1, 2 meses. Então, ter momentos de esquecimento, principalmente sobre forte estresse, sobre cansaço, são coisas absolutamente comuns de acontecerem. O que você pode fazer para garantir que você vai ter uma memória melhor ao longo do tempo? Existem várias estratégias de memória relacionadas, mas talvez uma coisa extremamente comum que a gente possa fazer que pode garantir é hábitos de leitura. Então, você com frequência, ler textos interessantes, é uma atividade assim, extremamente simples, acessível aos indivíduos, que pode garantir uma preservação cognitiva mais a longo prazo. Eu espero que tenha ficado claro algumas informações sobre a memória, me coloco à disposição para qualquer outra explicação que se faça necessária. Fica aqui meu forte abraço e um prazer ter contribuído com esse projeto. Um abraço a todos.